E aí pessoal, tudo bem? Bom dia para todos os amigos do Brasil. Sigo aqui na minha viagem em Nova York, né? Tô aqui no hotel, são 7h50 da manhã, tá um frio bem forte lá fora. Eu queria conversar um pouquinho com vocês, basicamente, sobre uma coisa que é extremamente importante para o trader e que se chama planejamento. O planejamento de toda atividade de um trader inicia sempre no final de semana ou no dia anterior, no caso dos day traders. Então, no final de semana, um swing trader vai começar a rastrear os papéis que estão fortemente direcionais e, neste caso, procurando por papéis que estejam construindo, dentro de tendências de alta, movimentos de recuo, movimentos que sejam 1 dia, 2 dias, 3 dias de candles pequenos em queda, para que ele possa, então, dessa forma, assumir sinais mais precisos e com um stop mais curto. É por isso que muitas vezes o 1, 2, 3 funciona de uma maneira bastante interessante, porque você tem realmente um fundo formado dentro de uma tendência de alta. Então, o que um trader, o que um swing trader vai procurar quando ele está no final de semana? Ele vai procurar por papéis que estejam com as suas médias completamente alinhadas para cima, que esteja em tendência de alta, que de preferência não tenha nada do lado esquerdo do gráfico, para que ele possa, então, dentro desses ativos, localizar por áreas ou localizar por recuos. 2 ou 3 dias é o tempo médio de um recuo dentro de uma movimentação de um gráfico diário. E dessa forma, então, ele possa tomar a posição naquela região que seja a mais apropriada. Isso pode ser trazido por um gráfico semanal em que o cara vai procurar dentro de um position, né, dentro de um cenário de gráfico semanal, a ideia mais de recuo de uma tendência de alta e aproximação de uma zona de suporte, inclusive. Agora, existe uma ferramenta que pode ajudar a gente a localizar bons papéis, papéis bem direcionais? Então, na verdade, não existe isso assim, sabe? Um indicador que nos diga, olha, Alexandre, opera esse papel de uma forma mais direcional, porque esse aqui é direcional e não volatilidade. Ou um indicador que nos diga, olha, Alexandre, opera esse daqui mais como volatilidade e não tão direcional. E isso dificulta bastante a vida, então, dos traders, porque há uma necessidade de, digamos assim, de uma certa experiência em olhar o gráfico e perceber se aquele gráfico é mais direcional ou se aquele gráfico é mais volatilidade. A maneira mais nítida que eu faço isso é observando os candles, observando as barras que se formam. Então, se eu percebo barras que têm uma distância muito grande entre a abertura e o fechamento, essas barras, elas automaticamente refletem para mim que este é um ativo bem direcional. Se vocês derem uma olhada no gráfico da Siderurgia Nacional, gráfico diário, vocês vão perceber um ativo que é eminentemente direcional. A outra maneira de fazer isso, se vocês olharem então barras que têm realmente muitas sombras superiores e inferiores, neste caso você está falando de um papel que é mais afeito à volatilidade. A outra forma de vocês fazerem isso para verificar se o papel é de volatilidade ou se ele é de tendência é colocar uma simples média móvel de 9. Então coloca a média móvel de 9 períodos ali, tá? Exponencial, no gráfico diário. Se esta média móvel virar de direção mais do que 3 vezes por mês, este é um papel mais de volatilidade. Se a média móvel, por outro lado, permanece na mesma direção e só troca de direção, vai para cima, vai para baixo, ou tá para baixo, vai para cima, só troca de direção menos do que 3 vezes por mês, você tem automaticamente um papel mais de direção, de tendência. Isso também pode ser trazido para um gráfico intradiário, uns 60 minutos. Se você coloca a sua média móvel num gráfico intradiário de 60 minutos e digamos assim, se você coloca a sua média móvel no gráfico intradiário, 60 minutos, e esta média móvel não troca de direção mais do que 6 vezes por semana, então esse é um papel direcional. Se trocar mais do que 6 vezes na mesma semana, no período de 5 dias,
Este é um papel de volatilidade. E no intradia pode ser feito para 10 minutos. Se você quer localizar se aquele papel mais direcional no 10 minutos ou mais direcional nos time frames intradiários. O que eu tenho percebido nos meus estudos no tempo é que alguns time frames são mais direcionais e alguns time frames são mais de volatilidade. Então, se você estiver utilizando um sistema seguidor de tendência, é muito mais sensato utilizá-lo em um gráfico semanal, porque esse é um gráfico eminentemente direcional, ou num gráfico de 60 minutos, porque esse é outro gráfico também bastante direcional. Se você está utilizando um modelo de volatilidade, o modelo de volatilidade ele é muito mais eficiente num gráfico diário ou no gráfico de 15 minutos. Então, gráfico de 15 minutos, volatilidade. Gráfico diário, volatilidade. Gráfico de 10 minutos, 60 minutos e semanal, modelo seguidores de tendência. O que mais que eu posso passar para vocês em termos de recomendação, em termos de cautela? Bom, o dólar, tá? O dólar é um ativo muito mais direcional do que volatilidade, enquanto que o índice futuro é, sem dúvida alguma, um ativo muito mais de volatilidade do que de direção. Nós temos observado nos últimos dias uma forte movimentação de alta dentro do índice futuro, com 3 candles de consolidação, logo depois da formação de um pequeno candle não direcional e após um gap de alta com uma explosão para cima. Esse tipo de cenário lembra muito a ideia de um mastro e bandeira. Mastro e bandeira que a gente tem que ficar assim, então, bastante atento em relação a isso. Eu não sou, apesar de eu ter estudado muitos padrões complexos, mastro e bandeira, triângulo simétrico, retângulo, duplo fundo, eu não sou um trader costumaz nesses padrões. Eu acho que o único padrão que eu sistematicamente opero, padrão complexo, tá? É o retângulo em topo rompido para cima, especialmente visto num gráfico semanal. Esse sim talvez seja o padrão complexo que eu mais gosto de operar e que sempre que aparecer num gráfico semanal eu vou estar procurando por entradas neste tipo de padrão. A gente está chegando perto de uma época muito importante do ano e voltando para o conceito de ciclos, nós temos épocas do ano que são muito mais importantes. Nós temos uma época do ano chamada Six Golden Months. Isso, estatisticamente falando, já foi comprovado que a bolsa, tanto a brasileira quanto a americana, tem um desempenho muito superior no período que vai de 1º de outubro até final de maio. E quando chega em maio, a bolsa perde a direção e começa a andar um pouco mais lateral até outubro. Aqui nos Estados Unidos, inclusive, eles têm um ditado chamado Sell in May and go away, que seria venda em maio e vai embora. Sell in May and go away. E estatisticamente falando, isso realmente se comprova. É dessa forma que se desenha as coisas realmente. Mas outros aspectos importantes que são sazonais, a gente tem que estar percebendo isso. Geralmente os fundos do ano são formados em outubro. Na maior parte dos últimos anos, os últimos 20 anos no Brasil, os fundos principais de cada ano foram formados em outubro. E a gente tem também uma época do mês mais importante, que são os 2 últimos dias úteis do mês, e os 2 primeiros dias úteis do mês acabam tendo um viés altista muito forte, um viés altista bastante importante. Ainda nessa parte de datas e épocas mais importantes, existe nos Estados Unidos e no Brasil também um padrão chamado Rally de Natal, Christmas Rally. Meu inglês não é muito bom, desculpa. Então o Christmas Rally, que seria assim, o Rally de Natal, tá? Ele é geralmente naquela semana véspera do Natal, que é casualmente a semana que vem. Tá? Existe no mercado americano um viés altista, bastante altista. Muitos dizem que é os operadores de mesa tentando fazer o seu Natal e manter uma certa felicidade. No Brasil, foi constatado que existe um rally pré-carnaval. Pré-carnaval é um viés altista para a Bolsa também. Então, assim, em termos de meses,
qual é o mês do ano mais forte da Bolsa Brasileira nos últimos 20 anos? Vocês sabem isso? Bingo! Para quem falou o mês de abril. O mês de abril, se tu tivesse que escolher um único mês para estar comprado em bolsa no Brasil, nos últimos 20 anos, deveria ser abril. Em segundo lugar, novembro. Esses são os 2 melhores meses. E quais são os piores meses para se estar comprado em bolsa no Brasil nos últimos 20 anos, estatisticamente falando? Setembro e agosto. Agosto, mês do desgosto, que nem alguns dizem, acaba sendo um dos piores meses para se estar comprado em bolsa no Brasil. Bom, rapidamente falando, esse modelo de sazonalidade ele acontece por o quê? Quando a gente fala de sazonalidade a gente entende quando estamos falando de commodities. Por exemplo, o boi. O boi tem que engordar, depois que ele engorda, ele vai pro abate, depois que ele vai pro abate, ele vai ser distribuído, enfim. A gente tem safras de milho, a gente tem entre safras, e isso realmente produz o ciclo de sazonalidade que a gente entende da natureza. Como é que a gente vai ter sazonalidade dentro da bolsa que teoricamente não tem nada a ver com produção e coisa desse tipo? Bom, mesmo na bolsa nós teremos períodos em que são feitos os relatórios, os balanços, nós teremos a própria sazonalidade da commodity da qual aquela empresa está relacionada. Por exemplo, Petrobras está relacionada a petróleo, o petróleo tem um ciclo de elevação dos preços no inverno no hemisfério norte, e depois que passa o inverno no hemisfério norte, o petróleo dá uma arrefecida, e automaticamente a Petrobras, porque produz petróleo, ela está ligada a esse ciclo da sua commodity imediatamente subjacente. Então, além disso, nós temos também a própria sazonalidade formada do dinheiro dos fundos e das gestoras que vai migrando de um determinado setor para outro setor, para outro setor e para outro setor. Então, isso tudo vai produzindo a sazonalidade dentro do mercado, que é um tema que eu particularmente sou muito fã. Eu fiz vários estudos em cima disso e talvez mais adiante, outro dia, eu possa trocar novas ideias com vocês sobre isso. Bom, espero que tenham curtido esse vídeo de hoje. Se curtiram, não se esqueça de dar um like e compartilhar com os amigos de vocês. Eu agora vou terminar de me arrumar, me preparar para enfrentar aquele frio que está lá fora, nessa cidade que não para nunca. É impressionante. Nova York, toda vez que eu venho aqui, ela está em obras. Toda vez que eu venho aqui, ela está em eterna construção. Abraço, pessoal. Tudo de bom. Um excelente final de semana para vocês. Nos vemos, se Deus quiser, semana que vem.